Bom dia para quem está me assistindo neste vídeo. Hoje eu vou falar sobre os 7 sacramentos, o que são os sacramentos, por que a gente precisa deles, etc. Para começar, o que é um sacramento? Um sacramento é um sinal visível de Deus que convém uma graça invisível. É uma coisa visível que a gente vê, é um ritual sagrado, que visualmente não pode acontecer nada, tipo, fisicamente com a gente, mas Deus opera uma graça individual na pessoa. Quantos sacramentos tem? Existem 7 sacramentos da Igreja Católica, que são separados em 3 grupos. Primeiro, os sacramentos de iniciação, que são os sacramentos que nos iniciam na nossa jornada espiritual, na nossa jornada da vida na Santa Igreja, como o batismo, Eucaristia e a Crisma. Tem os sacramentos de cura, que são quando a gente cai em pecado ou temos necessidade da graça maior de Deus. São 2 sacramentos, da confissão e da unção dos enfermos. E tem os últimos 2 sacramentos, que são os sacramentos de vocação, que no caso de Deus chama para um chamado maior, que são matrimônio e a ordem, que no caso para ser diácono, padre e bispo. Agora, o que são cada sacramento individualmente? O que são? O batismo é o primeiro deles, que a gente recebe. Com o batismo, ele nos dá a graça de ser filho de Deus. Essa é a maior graça que a gente pode receber. Porque nem todo mundo é filho de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Mas como filhos, só pelo batismo. O batismo pode ser celebrado é geralmente celebrado por um padre, mas um diácono também celebra o batismo, e um bispo. Mas todos nós podemos batizar. Mas, para uma pessoa leiga como eu, que está vendo esse vídeo, para eu poder batizar alguém validamente, tem que ser no caso de morte. Quando a pessoa está quase morrendo e sabe que a pessoa não é batizada. Aí sim, você pode batizar. O batismo se envolve água pura e tem que ter a frase: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não tiver essa exata frase, o batismo não é válido, certo? Porque em todos os sacramentos, a graça não acontece justamente pelas mãos do ministro. Acontece pelo meio das mãos do ministro. Por exemplo, o que eu estou falando? O padre não batiza. É Cristo quem batiza, não o padre. Cristo usa o padre, a boca do padre, as mãos do padre, para dar o sacramento. É assim que funciona. Por exemplo, Eucaristia. Eucaristia é uma coisa que não dá nem para explicar em poucas palavras, que é tão grande. Vou explicar no próximo vídeo. Por que a gente comunga e tal. Resumido, Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. É Jesus vivo. E a Eucaristia é basicamente o sacramento que nos alimenta a nossa viagem. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma também precisa de alimento na sua jornada, certo? Crisma é o sacramento que geralmente se faz por volta dos 14, 15 anos de idade. E com a crisma, ela nos dá a marca de soldado. Como assim marca de soldado? É como se fosse assim: nós estamos vivendo numa batalha espiritual e Cristo tem seu exército. E com a crisma é a marca que mostra que você está no exército de Cristo. Você está pronto para defender a sua fé, para viver a sua fé de uma forma mais madura. Eu recebi o crisma com 15 anos de idade, então eu recebi a marca com óleo, a marca de Cristo. Certo? Confissão. Esse, infelizmente, é um sacramento que é um dos menos procurados. É a confissão. O que é a confissão? Você conta seus pecados para o padre. Ah, mas você não pode contar. E a confissão é tão grande que também, igual a Eucaristia, que precisa de um certo vídeo para falar sobre a justiça desse sacramento, porque é tão necessário para a nossa vida que muita gente nem se dá conta. Basicamente, a confissão é o seguinte: e por que a gente conversa com o padre, então? Porque o padre, na confissão, em todos os sacramentos, quando padres e bispos estão incluindo, eles agem em persona Christi Capitis, que significa no nome de Cristo. Significa. Então, não é Cristo não é o padre que perdoa seus pecados, é Cristo que perdoa seus pecados. Que basicamente, para uma confissão ser válida, o padre tem que falar essa frase. Tem uma fórmula grande, uma oração bem grande, mas a única necessária, para ser válida mesmo que ele esqueça tudo, essa frase: eu te absolvo em nome do
Pai e do Filho. Eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim. A unção dos enfermos é um sacramento mais confuso, mas entre todos, porque muitas pessoas associam a unção dos enfermos com uma cura física, mas não. A unção dos enfermos é o sacramento que te dá graça quando você está doente, ou quando de morte, essas coisas assim, te dá a unção dos enfermos. É uma graça a mais que pode dar cura física e também, em alguns casos, pode perdoar os pecados, certo? Então, geralmente, as pessoas recebem a unção dos enfermos quando é maior de idade, essas coisas assim. E também só um padre e um bispo pode celebrar, diácono não celebra, a unção dos enfermos. Agora, os dois últimos, né? Também de vocação, a ordem. Sacramento que transforma a pessoa leiga, como eu, para um sacerdote, um padre. O que é um sacerdote? Sacerdotes são os padres e os bispos, somente. Existem 3 graus do sacramento da ordem. Diaconato, quando uma pessoa vira diácono. O diácono é basicamente o lado serventil de Cristo. É Cristo que serve. Isso que significa um diácono. Portanto, um diácono, ele pode celebrar casamento, ele pode celebrar batismo, ele pode batizar, mas ele não pode celebrar a Santa Missa, pode confessar, nem fazer unção dos enfermos. São padres e bispos que podem, porque diáconos não têm esse poder. Agora, um padre é aquele chamado para ser como se fosse a cabeça de Cristo, para ser outro Cristo nesse mundo, literalmente. Porque na Santa Missa, um padre e um bispo pode celebrar. O padre, ele tem o poder de rezar a Santa Missa, como diz na última ceia, fazer isso em memória de mim. Curar os enfermos, não são os enfermos, perdoar os pecados, como fala na confissão. Bispo. Um bispo é o lado Cristo bom pastor nessa terra. É o nosso pastor, isso que é um bispo. Ah, mas Cristo não é nosso pastor? Mas o bispo é o lado visível que a gente vê isso. É o jeito visível que a gente vê. Um bispo, a diferença que tem um bispo e um sacerdote é que um bispo, ele pode ordenar padres. Padre não ordena padre, nem diácono, só um bispo. Só um bispo pode ordenar outro bispo, só bispo pode ordenar outro padre, só bispo pode ordenar outro diácono. Tá bom? Ah, mas e os papas e os cardeais? Eles são essencialmente bispos. Claro, muda alguma coisa, sua autoridade, mas na essência é bispo. Por exemplo, o Papa, ele é de São Pedro. Ele tem autoridade no magistério. Outras coisas sim, mas essencialmente é bispo. Ele é um bispo de Roma, simples assim. Não tão simples assim quanto a questão do Papa, mas essencialmente um bispo. Certo? Último sacramento, sacramento do matrimônio. Sacramento do matrimônio é quando um homem e uma mulher se unem em uma só carne para tornar uma família. O matrimônio ser válido, precisa ter o consentimento dos dois, que é esse casal ou não, ter abertura à vida e entre outras coisas. O casamento, ele é um sacramento que ele realmente é celebrado pelos cônjuges, ou seja, os dois se casando. Por isso que um diácono não pode celebrar um casamento, porque ele é o testemunho da igreja que as pessoas foram casadas. O casamento é um mistério tão grande que, essencialmente, é a família que gera todas as vocações, certo? Enfim, é uma coisa tão complexa para falar sobre casamento, que é uma coisa tão bonita. Espero que gostaram deste vídeo, que quem está assistindo ajudou a clarificar as dúvidas sobre sacramentos. E espero que tenham um ótimo dia. Deus abençoe.